sou o Douglas e eu tô começando isso e eu vou ser bem sério pra vocês que eu não sei muito bem como começar isso. É um projeto novo que eu tô começando. Por muito tempo eu tenho estudado bastante sobre Deus e tenho aprendido muito sobre Deus, né? Tanto com o que eu estudo, tanto quanto as experiências. Mas eu me sinto que eu não tô conseguindo alcançar mais pessoas. Isso tem me incomodado um pouco, por não sentir que estou vivendo o evangelho mesmo, né? Me sinto um gordo espiritual. E eu tô começando isso aqui com o intuito de poder replicar um pouco do que eu estudo, do que eu conheço. Eu sou uma pessoa jovem, não sou uma pessoa formada, sou um entusiasta de teologia, sou um cristão. Basicamente, eu diria que recém-convertido, se você pegar em conta a maioria da massa que existe, né? A gente tem muitos cristãos que são evangélicos, né? Crentes, pelo menos desde berço. Eu fui criado dentro da igreja católica e me converti com mais ou menos uns 17 anos. E eu vou fazer 21, então eu acho que é pouco, porque foi um tempo que por muito tempo eu ainda andei numa certa num certo aprendizado, não é um processo de conversão, é uma coisa muito maior do que você simplesmente ir no culto, erguer a mão e aceitar Jesus, né? É, então eu fiz isso no sentido de que eu possa me esforçar, que não é um compromisso comigo mesmo, e eu possa, de certa forma, conseguir alcançar mais pessoas com isso. Eu não estou querendo visibilidade, eu não quero necessariamente, não me vejo em posições muito famosas, não sei o que Deus tem preparado para mim, mas eu quero que isso aqui sirva simplesmente de alguma forma para poder alcançar as pessoas. E eu estava refletindo essa última semana. Eu já tinha colocado no meu coração que eu queria começar isso, mas eu não sabia como começar, né? Então eu penso assim, nossa, mas o que, que eu quero ser? Será que eu quero ser mais um canal de teologia? Será que eu quero ser um canal de testemunho? Será que o que, que eu quero ser, né? E eu pensei, nossa, o que, que eu posso ser? Será que eu posso pegar um tema muito do momento? Por exemplo, a gente está em época de Copa, falar sobre pode ou não assistir Copa dentro da igreja, é, é uma coisa errada, é uma coisa rancorosa, talvez desagrade a Deus. Eu poderia falar sobre isso, eu poderia falar sobre qualquer outro temas que são muito polêmicos, que dão muito engajamento, são estratégias para você conseguir alcançar público, mas talvez isso não faça sentido para agora, né? Eu pensei, poxa, eu quero pegar e usar o que eu tenho para engrandecer a Deus. E eu falei, eu quero fazer isso de forma espontânea, né? Então eu falei, eu vou fazer tudo num take só. E seja o que Deus quiser, sem corte, sem edição, eu vou tentar ser o mais espontâneo que eu conseguir aqui possível, né? Eu tô numa estrutura totalmente improvisada. Se vocês virem aqui o meu suporte, ele tá muito improvisado. Eu pretendo para a próxima semana ter um suporte melhor para fazer uma coisa com mais qualidade. Eu tenho alguns livros aqui, é... mas eu queria dizer hoje quem Jesus foi para mim e o que Jesus é para mim, né? Quem Jesus foi, quem Jesus é para mim hoje, né? Eu acho que para eu começar um canal nesse sentido, eu acho que eu dizer, eu dizer, eu falar, né, primeira vez sobre Deus, sobre Jesus, nesse sentido de quem ele é para mim, do que ele representa, é colocar ele num sentido de mais centralidade, ser mais cristocêntrico, né? Eu não quero ser muito genérico e contar aqui uma história de conversão, mais uma que vocês vão falar, uma história difícil, mas Jesus veio e fez a obra, e isso, claro, seria uma história maravilhosa. Mas tudo que vocês precisam saber é que eu vivi uma vida em que eu não era feliz. Eu não era feliz de forma significativa e eu sempre busquei, de alguma forma, coisas, ambições físicas que envolviam dinheiro, que envolviam pessoas, que envolviam pecados, em muita resumo assim, que eu não via sentido naquilo a longo prazo, né? Eu não me via naquela vida, mas eu também não sabia o que, que eu queria da minha vida. Eu falava, nossa, eu não quero isso pra minha vida, mas o que, que eu quero pra minha vida eu não sabia. Eu me via sem sentido e eu confesso que eu estava tão dentro do pecado que pra mim não havia sentido em igreja. Mas eu acho muito incrível como a obra da graça ela vem de uma forma é, sem bater na porta. Não fazia sentido. Isso é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou, de alguma forma eu preciso falar sobre testemunho. O meu que não faz sentido eu sair da onde eu estava para chegar aqui onde eu estou. Eu estava vivendo a minha vida, mas eu estava confortável, essa é a verdade. Eu estava confortável no pecado. Eu não me via há pouco tempo, assim,
me vi em algum momento em um ambiente de igreja novamente tão facilmente, assim, da mesma forma que eu comecei. Mas Jesus foi muito bom comigo. Jesus, ele me olhou com muita misericórdia e me escolheu, né? Ele me amou primeiro. E isso pra mim é uma coisa muito tocante, né? Quando eu entendi que ele me amou primeiro, fez muito mais sentido pra mim. Hoje olhar para esse processo de conversão e entender que não depende, não dependeria de mim. Quando a gente lê Romanos 1 e entende os tópicos de depravação total, em que nós, por, por natureza, vamos sempre se afastar de Deus, é a gente olhar para a humanidade com, sabe, com repúdio. E isso eu não tô colocando a humanidade eu fora, não, eu também. Porque nós somos pecadores, sabe? Com um Deus que se fez presente, com um Deus que se fez bom, com um Deus que nos criou sem ter a obrigação de nos criar. Deus criou porque ele é criativo. Deus é um ser bom, Deus é um ser que tem planos maravilhosos para sua criação. É um Deus muito criativo. A gente pode ver a complexidade. Gente, olha isso aqui, eu tenho uma tela de computador, eu tenho livros. Deus vem e traz a criatividade pra gente. Isso é incrível, sabe? Eu tava pensando, esses dias eu tava brisando assim sobre como que a gente poderia ser se Adão e Eva não tivessem caído. E seria algo muito maravilhoso. Mas nós somos pobres pecadores. Somos terríveis pecadores perto da grandiosidade do amor de Deus, né? E quando a gente olha para Jesus, sabe, é, é muito doido a gente pensar, né, que um Deus que ele é onipresente, onipotente, une várias coisas, ele se fez humano como nós, né? Um ser que provavelmente poderia sofrer de doenças, poderia sofrer de males da carne, né? Vamos colocar. Eu coloquei doenças, mas poderia sofrer de outra coisa. Mas ele se fez um ser puro, ele se fez um ser perfeito. Jesus era perfeito, ele era 100% Deus e 100% humano, né? E a gente pensar de que um Deus que poderia ter vindo e nascido em um palácio, no contexto da época de Jesus, poderia ser príncipe no sentido terreno de herdar algum lugar físico, não necessariamente os céus, né? Ele poder, ele nascer numa manjedoura, isso parece é uma quebra muito grande que a gente teria talvez de expectativas. Eu fico imaginando os judeus da época tentando entender isso, né? Porque havia uma promessa realmente de um Salvador. Desde Gênesis a gente vê uma promessa de que Deus tinha um plano de salvação e que viria com o Salvador, aquele que libertaria Israel, né? Que seria coroado como rei. E ele foi, mas não da forma que a gente quer. E isso é uma coisa que me constrange todos os dias. É que Jesus é muito diferente do que eu quero que Jesus seja, muitas vezes. Isso é muito melhor, porque o meu pensamento limitado vai olhar muito para Jesus e ver um Deus bom, um Deus presente, um Deus que é perfeito. Mas Jesus é muito mais do que isso, porque Jesus, Deus, como trindade, está muito além da nossa concepção. E isso é uma coisa que eu venho pensando. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito, uma trindade santa. Um Deus que veio para governar, mas também veio para servir, veio para amar e veio para nos salvar. E quando a gente olha para a obra redentora de Jesus, quando a gente estuda sobre isso e percebe o quanto que Jesus sofreu na cruz, porque eu aqui quero viver a minha vida que nem é minha, nem é minha essa vida, foi me dada, é, e vai ser tomada de mim a hora que Deus quiser, e ponto, é assim, é me emprestado, e eu, sabe, eu nem existiria, eu nem sei como é não existir. Vocês entendem isso? Sabe? Eu sei que é um pouco brisado, mas eu não sei o que é não existir. Eu não sei o que era antes. Só sei o que é depois. Depois do que Deus me deu, que foi a bênção de viver. E, sabe? E eu viver uma vida hoje que não agrada o Pai é injusto. Claro que eu não quero dizer que eu sou um ser perfeito, que eu não tenho minhas falhas, mas que em Jesus eu tenho redenção
para isso, porque eu não sou perfeito, eu tenho noção. Eu sei que muitas vezes eu peco, talvez não em atos, mas em pensamentos, que também é pecar. Mas eu sei que eu tenho muito a ser moldado por Deus, sei que tenho muito que melhorar como um bom crente, como um bom cristão, como um bom irmão, como um bom próximo. Sei que tenho que amar mais o próximo, mas eu sei que em Jesus eu tenho isso. Em Jesus para mim, ele é um exemplo a ser seguido. Eu sei que isso é muito genérico a gente falar. Jesus é um exemplo, a gente tem que seguir Jesus. Mas eu quero ser escravo de Jesus, sabe? Como era o contexto? Escravos de Deus. Nossa, bati aqui. Eu quero gastar minha vida por isso. E eu, eu confesso que eu não sei necessariamente o que Deus prepara para mim, né? Eu sei que os planos de Deus são muito maiores do que eu almejo, né? Eu tenho muitas ambições do que eu gostaria de como eu servir a obra. E eu sei que isso me soa um pouco egoísta, né? Porque realmente eu não quero servir necessariamente de uma maneira muito específica em que eu quero escolher necessariamente, né? Não, se eu não servir dessa forma, eu não vou servir. Não, não é isso. Mas eu quero olhar para a obra da criação de Deus e eu quero servi-la da melhor maneira possível, da melhor maneira que eu me encaixo. E hoje, olhando, eu vejo de uma forma, mas eu tenho certeza de que Deus tem planos maiores do que esse. E realmente pode ser da forma com que eu estou pensando, mas pode ser que não. E eu quero ter preparo disso, preparo em Jesus, porque Jesus nos ensinou a como ser um profeta, como ser um evangelista, como ser um pastor, como ser um próximo, como a perdoar, como a pregar, como a fazer tudo que você imagina que um cristão deva saber. A gente consegue se espelhar em Cristo. E quando a gente tem, às vezes, uma outra dúvida de como que Cristo talvez pensaria, a gente pode olhar para a Bíblia e entender que ela é a palavra de Deus. Tanto que eu estou com ela aqui aberta em João, no Evangelho de João. E, e para mim Jesus é isso. Para mim Jesus precisa ser um exemplo a ser seguido. Eu quero ser escravo de Jesus. E eu sei que essas palavras são muito fortes, porque se a gente... Só que essa é a verdade. Quando a gente traduz do grego, é, a tradução melhor não seria servos de Deus, né? Servos de Jesus, mas escravos, né? E um escravo, ele não tá aqui... O escravo, ele obedece, sabe? Ele obedece. Mas, e daí a gente pode até pensar, mas como assim você quer ser escravo, mas Jesus, Deus, prega sobre você ser livre, né? Você ter liberdade. Os que eram antes presos agora têm liberdade, né? Quando eu sou liberto do pecado, essa que é a verdade. Eu sou liberto do pecado para viver uma vida que eu não sou escravo do pecado, mas eu sou escravo de Deus. E ser escravo de Deus é muito melhor. Eu tenho convicção de que qualquer pecado é melhor do que Jesus. Jesus é melhor do que uma vida imoral, do que uma vida desonesta, do que uma vida sem sentido. Porque em Jesus eu vejo sentido. E todos os dias eu me esforço para amar Jesus, não porque o que ele pode me proporcionar, não que eu acho que eu ame ele por causa disso, mas por olhar mais para a pessoa que Jesus é e me apegar a isso mais. Não porque ele é simplesmente o nosso redentor. E, claro, isso não é simplesmente, é uma questão muito mais complexa do que a gente pode pegar e organizar. Mas eu quero olhar para Jesus como um exemplo, não como alguém que simplesmente veio com um papel maior para me salvar, mas é alguém para me exemplificar. É alguém que eu quero chegar nos céus, eu quero chegar no dia do juízo e ele falar: eu te conheço, eu te amo, você não mereceu, você não merece. Essa é a verdade. Você tem que pensar: a gente não merece. Eu quero ouvir de Jesus: você não merecia, mas porque você creu em mim, porque você me amou, você foi liberto dos seus pecados e poderá herdar o céu. E eu acredito que essa é a ambição de qualquer um. Então, eu quis fazer algo muito espontâneo, meio sem roteiro, porque realmente quero começar esse projeto de uma forma muito espontânea, muito de coração. Não quero me delongar muito mais a respeito.
Eu sei que tem muitas coisas talvez que eu preciso melhorar sobre o meu discurso. Eu não sei se eu consigo organizar muito bem as minhas ideias, porque eu tentei de alguma forma ser muito espontâneo aqui. E falar o que tá mais no meu coração, assim. E é isso. Eu peguei o texto de João para pensar sobre o começo. Eu gosto muito do Evangelho de João, acho que é um dos evangelhos mais poéticos que a gente tem para se falar. E ele vai começar aqui. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Do que existe, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. E ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio com testemunha da luz. Estava chegando no mundo a verdadeira luz que iluminava todos os homens. E era justamente isso. Eu quero poder ser como João. Como João em pregar o evangelho, em preparar o caminho para Deus todos os dias no coração das pessoas, para que quando Jesus, com sua graça, alcançar as pessoas, eu poder ter sido servo disso, eu poder ter sido instrumento dessa obra e muito bem utilizado, sabe? Por Deus, porque eu sei que muitas vezes eu por si próprio não poderei chegar lá e fazer as coisas com uma espontaneidade. Eu tenho um ponto que eu não sou uma pessoa muito sociável, essa é a verdade. Eu não sou uma pessoa muito fácil de fazer novas amizades. Isso talvez seja uma coisa que me distancie da obra de Deus para tudo que eu almejo, para tudo que Ele almeja, perdão. Mas eu sei que através do Espírito Santo, quando Deus nos usa, eu posso pegar e fazer com que a obra dele aconteça com muito mais amor, e preparar os corações para isso, e alcançar, ser instrumento de Deus para alcançar esses corações que precisam ser alcançados por Deus, né? Porque é Deus que vai sempre nos utilizar, e é Deus que sempre vai nos salvar com sua soberania. É isso, pessoal. Eu queria deixar esse breve texto como um dos principais que eu uso de exemplo para viver a minha vida, né? Aqui João fala sobre João, e eu, eu quero isso. Eu quero poder preparar o caminho para a noiva, sabe? Eu quero ser esse tipo de pessoa na obra. Preparar os corações, preparar as pessoas para que Deus venha e faça o trabalho, sabe? Quando a gente lê sobre Paulo falando sobre as divisões da igreja, se a igreja é de Apolo, se a igreja é de Paulo, ele fala que a igreja é de Deus, né? Paulo vai plantar, Apolo vai regar, mas quem vai dar crescimento é Deus. E isso tem um significado muito mais profundo do que simplesmente a igreja crescer no estado físico, mas nós crescermos como cristãos, né? É através de Deus que nós temos esse crescimento. Esse vai ser o primeiro vídeo, espero que seja muito proveitoso nos próximos vídeos. Esse é um vídeo muito mais testemunha e tentar explicar um pouco do meu contexto atual. E eu espero que vocês tenham gostado. Levem esse vídeo para quem vocês realmente acharem que precisa disso daqui a pouco. Um simples testemunho. Se vocês acharem legal, compartilhem, curtam, deixem um comentário. E que Deus abençoe vocês. E eu possa continuar isso aqui trazendo muito conhecimento para vocês, do que eu consigo interpretar da Bíblia. E, enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E é isso.